Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Policial militar é flagrado com 230 quilos de maconha. A droga foi encontrada dentro de um carro na garagem do tenente. Insegurança no transporte coletivo. O passageiro foi ameaçado com faca durante tentativa de assalto. Em Vila Velha, bandidos ficam na espreita à espera de vítima. Param o carro na rua e surpreendem 3 mulheres. Baixa no tráfico. O balanço da operação no bairro da Penha, em Vitória, terminou na apreensão de crack, que pode custar até R$1 milhão. As imagens do acidente que feriu o motorista na serra. O carro em alta velocidade atinge o veículo que seguia na frente. O motorista estaria com sinais de embriaguez. Um rio de água tratada. O vazamento em Barra Mares, Vila Velha, já passa de 24 horas. Moradores estão sem água encanada. O TN1 entra no Forte São João, o antigo Saldanha da Gama. Nós vamos te mostrar toda a imponência da construção, que tem mais de 200 anos. E agora vai, viu, gente? O Saldanha vai ganhar a reforma que merece. O espaço será aberto à visitação. O TN1 começa agora e te faz um convite. Fique com a gente. Uma operação da Delegacia de Narcóticos resultou na prisão de um tenente da reserva da Polícia Militar e na apreensão de mais de 230 quilos de maconha. A droga estava na casa do tenente. Ele confessou que era o responsável pela distribuição da droga. Um empresário, dono de todo o entorpecente, também acabou preso. E com ele, a polícia encontrou mais de R$70 mil em dinheiro. Mais de 230 quilos de maconha foram encontrados dentro de um carro na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Policiais do DENARC descobriram a droga quando, na tarde de terça-feira, foram cumprir mandados de busca, apreensão e prisão nesta casa que fica de frente para o mar e onde mora um tenente da reserva da Polícia Militar. Assim que os policiais da DENARC chegaram até aqui, encontraram a mulher do tenente da reserva. Eles entraram para cumprir o mandado de busca, apreensão e prisão. E quando encontraram a picape, descobriram na carroceria mais de 230 quilos de drogas. Simultaneamente, o tenente, que mora de aluguel aqui, estava sendo vigiado por uma outra equipe. Ele estava na orla da Barra do Jucu. Tão logo a droga foi encontrada aqui, a equipe que estava lá vigiando ele já deu o bote, já o abordou. O tenente então não teve escolha e acabou confessando que era o distribuidor da droga. O segundo tenente, Exílio Silva da Rocha, foi detido em flagrante e levado para o quartel de Maruípe. No local, os vizinhos viram a movimentação da polícia, mas disseram que o PM mora de aluguel aqui há pouco tempo e que a movimentação no local era constante. A mulher dele, que ontem recebeu os policiais, chegou até a conversar um pouco com a nossa equipe, mas nada acrescentou. A droga encontrada aqui, segundo o tenente, seria do dono dessa distribuidora, que fica no bairro Dom Bosco, em Cariacica. Os policiais da DENARC ficaram aqui em Campana por cerca de 1 hora. Esperaram o momento que alguém saísse aqui da distribuidora. E quem saiu foi exatamente o empresário Alexandre Olmo. Os policiais viram que ele estava com uma mochila e entregava o material para uma outra pessoa que estava num carro que parou bem em frente à distribuidora. Foi aí que os policiais deram um flagrante e acabaram por ver que dentro dessa mochila tinha mais de R$77 mil, além de vários recibos de venda de lotes e também de transações bancárias. O empresário foi pego em flagrante. Alexandre Miranda Olmo foi levado para o DENARC. Em um dos 2 carros pertencentes a ele, foram encontradas drogas em um compartimento falso no console. O carro estava dentro deste lava-jato. Os policiais foram também na casa de Alexandre em outros bairros, em Vilagem do Sol, em Guarapari, e em uma residência no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Nesses locais, encontraram ainda a balança de precisão, um caderno de anotações. O material que foi recolhido na operação encontra-se agora no DENARC. Olha, o repórter Vitor Zucolotti traz outras informações sobre essa operação que terminou na prisão do policial militar da reserva e na apreensão de mais de 230 quilos de maconha. O Vitor também fala sobre o balanço da operação no bairro da Penha. Teve uma enorme baixa no tráfico. Vitor, boa tarde para você.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. A todos que acompanham o TN1. Pois é, isso mesmo. Vou começar falando, então, dessa operação aí que vocês acabaram de ver na matéria da Suzy Faria com o cinegrafista Sérgio Porto. 3 meses está de investigação para a Polícia Civil, para a DENARC, né, chegar até esse envolvido, esse tenente da reserva e também esse empresário que tinha aí uma distribuidora, mas a polícia acredita que possa ser de fachada, né, para poder ajudar o trabalho dele aí como traficante, né? Olha só, como traficante. E é isso mesmo, tá? Vamos começar falando desse tenente preso, tenente da reserva, encontrado com ele a droga no carro, né? Ele estava ali na Barra do Jucu, enquanto a polícia também estava na Ponta da Fruta. Isso porque 5 equipes da Polícia Civil trabalharam ao mesmo tempo em 3 bairros de Vila Velha, em Guarapari e também em Cariacica, onde foi preso o que seria o chefe dessa organização que liderava esse grupo aí de tráfico de drogas, esse empresário que era conhecido, né, por eles, por quem tinha envolvimento, como professor. O tenente disse que só fazia a entrega do material, inclusive esses mais de 230 quilos de maconha, ele não entregaria só para uma pessoa, mas faria mesmo essa questão de distribuição para outros traficantes da Grande Vitória, inclusive Vila Velha, aqui da capital também. E um detalhe, a enteada desse tenente, ela também foi detida. A polícia encontrou com ela, inclusive, uma carta que foi enviada, né, por um presidiário, veio de um presídio, só que não passou ainda o conteúdo dessa carta. Esse conteúdo, então, deve ter alguma informação importante que pode ajudar nessa investigação da DENARC, da Delegacia de Narcóticos. Bom, gente, a operação, como você viu aí, 3 bairros, 2 armas também foram apreendidas, quase R$80 mil em dinheiro, balança de precisão, e a Suzy falou de um caderno com as anotações do tráfico de drogas, inclusive com nomes de traficantes conhecidos pela equipe da DENARC, da polícia, né, especializada aí na situação do tráfico de drogas e de narcóticos. E então, por conta disso, as informações do delegado, né, Alexandre Falcão, é que as investigações continuam, que essa operação pode, que essa quadrilha, a gente pode dizer aí, pode ser ainda maior, pode ter mais envolvidos. E então os 2 que foram detidos, esse tenente da reserva e o empresário, vão responder aí por tráfico e associação ao tráfico de drogas, e essa enteada dele vai responder por associação ao tráfico de drogas, porque com ela também foi encontrado um valor em dinheiro na conta dela que ela não conseguiu explicar de onde veio. A polícia acredita que é por conta do tráfico. Bom, agora a gente vai mudar de caso, mas vamos falar de droga também, que aconteceu uma outra operação que apreendeu muita droga aí no bairro da Penha, uma ação da Divisão de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio. A matéria do repórter Yuri Demoné e também do cinegrafista Diego Gama. Você confere agora. Um fuzil, uma pistola, um simulacro, 43 tabletes de crack, cocaína, R$19 mil em dinheiro, além de 6 suspeitos presos. Esse foi o resultado final da operação que, na avaliação das forças de segurança pública do estado, enfraqueceu o poder financeiro dos traficantes do bairro da Penha, em Vitória. Quando você trabalha numa investigação que foi feita pelo DEIC e retira de circulação 42 praticamente tabletes de crack, com pasta base, e também um fuzil e outro armamento, você está impactando na parte financeira do tráfico de drogas, na organização criminosa, consequentemente descapitalizando, fazendo com que isso venha impactar na diminuição de crimes no nosso estado. Durante a operação, os 6 suspeitos foram presos em flagrante por associação ao tráfico, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. O secretário de Segurança do Estado destacou a importância das prisões para os moradores da comunidade. Que a partir daí nós levantaremos outros dados e continuaremos fortes, atacando homicidas e traficantes, que é o nosso propósito, para minimizar essa problemática dos homicídios do Espírito Santo. Ainda durante o trabalho da polícia foi encontrada uma central de comunicação do tráfico de drogas. É isso mesmo, uma central de comunicação com rádios comunicadores que funcionava para monitorar o passo a passo da polícia e avisar aos traficantes como os agentes estavam se movimentando no bairro. Quando a polícia está fazendo uma operação, eles conseguem mandar mensagens através deles, até entre bairros diferentes, para informar que a polícia está se aproximando, que aquele é o destino, e entre eles mesmos para tentar fugir realmente da ação. Por isso seria uma central, porque ali pode ser o local em que eles distribuem esses equipamentos.
Pois é, viu aí a situação, né, gente? Quando 43 tabletes de crack, mais ou menos, o que deve aí contabilizar cerca de R$1 milhão, um prejuízo para o tráfico de drogas, para a criminalidade ali do bairro da Penha. 6 detidos também nessa operação que aconteceu aí pela Divisão de Crimes contra o Patrimônio. E como você viu também, logo no início na reportagem da Suzy, teve outra apreensão, dessa vez da Delegacia de Narcóticos aí, que acabou na prisão de um tenente da reserva, o tenente da Polícia Militar da Reserva, um empresário, né, que na realidade atuava como traficante, e também da enteada desse tenente, que deve ter aí provavelmente envolvimento nessa situação. Mais detalhes sobre esse caso do tenente da PM que foi preso, você vai conferir também no TN2. É isso, Bruna, Jorge, 2 casos importantes, rombo aí no tráfico de drogas. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, Vitor. Obrigado aí pelas informações. Bom, e a gente continua aqui agora falando de um ladrão que tentou esfaquear um passageiro durante um assalto a ônibus hoje de madrugada no centro de Vitória. Olha só, gente, logo depois do criminoso anunciar o roubo, o motorista avistou uma viatura da polícia e piscou o farol. Os agentes cercaram o coletivo e o suspeito foi detido. Policiais de plantão da DHPP prenderam o assaltante dentro deste ônibus da linha 567, terminal de Vila Velha, terminal de Carapina. A prisão aconteceu por volta das 2 horas da madrugada no centro de Vitória, próximo ao edifício Fábio Ruski. Os policiais atravessaram a viatura na frente do ônibus. Os policiais da DHPP estavam voltando de uma ocorrência em Cariacica quando desconfiaram da atitude de um motorista de ônibus. Eles resolveram então dar a volta e checar o que estava acontecendo. Quando abordaram o veículo e entraram no coletivo, descobriram que ele estava sendo assaltado. A atitude dos policiais da DHPP salvou a vida desse segurança de 43 anos. Ele estava no veículo e sendo agredido pelo assaltante. Quando ele puxou a bolsa, eu segurei. Ele investiu na outra mão com a arma para cima de mim, chegando a concretizar 2 estocadas. A bolsa que impediu. A vítima contou que o ladrão estava com sinais de que havia usado drogas e ficou mais agressivo depois que uma mulher saiu do coletivo. No ônibus havia 5 passageiros. E assim que a mulher desceu, ele anunciou o assalto e partiu para a agressão com 2 facas em mãos. Ele começou com provocações que não entendia muito bem, com aquela voz parecia estar bem drogado. Em algum momento ele foi até a roleta, falou alguma coisa que parece ter sido anunciar o assalto. E voltou na minha direção já puxando a bolsa. Quando ele puxou, o meu único instinto foi segurar, primeiramente a bolsa. Na sequência eu vi a faca vindo em minha direção. Então foi muito angustiante, inesperado. O ladrão foi identificado como Alder Santos Silva, de 29. Levado para a DHPP, foi autuado por assalto à mão armada. Para a vítima, que trabalha como segurança em um restaurante de Vila Velha, fica o agradecimento a quem o salvou. Nessa ocasião especial, o policial Rangel e o policial Jaime, que me atenderam, foram totalmente humanos comigo e também até com o cidadão. Tiveram bastante cautela para não julgar antes de ter a certeza de que ele era o criminoso. Eu agradeço muito à instituição e exclusivamente a esses 2 policiais. Olha, gente, o suspeito foi autuado por roubo e encaminhado ao presídio. Bandidos atacam moradores no meio da rua em São Conrado, Vila Velha. No último roubo, eles usaram um carro e roubaram 3 jovens que caminhavam pelo bairro, Bruna. Gente, a imagem é impressionante. Elas tiveram as bolsas roubadas pelos assaltantes. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Há também relatos de outros crimes na região. Pare nesse vídeo. O carro branco estaciona, depois de um tempo, 3 mulheres passam e são abordadas por 2 bandidos. A ação é rápida. Um deles está armado, que parece ser uma arma de calibre longo. Eles puxam as bolsas das vítimas com violência e, em seguida, entram no carro e fogem. Veja mais uma vez as imagens e a velocidade como os assaltantes cometem um crime. As mulheres no vídeo são essas 3 primas que preferem não se identificar. Uma delas, que conversou com a nossa equipe, contou como tudo aconteceu. Tinha um motorista dirigindo e 2 no carro. Aí saíram os 2 e vieram correndo atrás da gente. Foi um desespero muito grande, eu pensei que eu ia morrer naquela hora. O medo da vítima era estar sozinha. Ela acha que os criminosos poderiam fazer algo pior com ela. Na verdade, eu ia estar sozinha, né? Mas parece que foi Deus. Parece não, foi Deus. Porque eu acho assim, que se eu estivesse sozinha, aqueles meninos tinham feito coisas absurdas comigo. Hoje pela manhã estivemos no bairro, na rua onde o crime aconteceu.
O lugar, à luz do dia, passa uma certa tranquilidade, mas foi cenário do crime durante a noite. Eu até tentei conversar com alguma pessoa, algum morador aqui da rua onde o crime aconteceu, onde esse assalto foi registrado, mas o pessoal preferiu não gravar entrevista, está muito assustado ainda, porque infelizmente aqui na região de São Conrado, os assaltos estão começando a ter uma constância um pouco preocupante. E um detalhe, os moradores eles preferem não gravar entrevista, mas contam sim casos que aconteceram. Falam principalmente de assaltos às pessoas que estão saindo para ir trabalhar ou chegando de carro, nas suas garagens, e também dos moradores que precisam ir até a Rodovia do Sol, nos pontos de ônibus, para poder se locomover. Lá, elas também são assaltadas. O único morador de São Conrado que topou falar com a gente, sem se identificar, relatou casos com familiares e até no comércio do bairro. Principalmente na padaria aqui, assalto também, telefones. Meu filho roubaram a bicicleta dele lá em cima, meu neto também roubaram outra bicicleta lá em cima. O policiamento existe na região, mas para ele não parece ser tão efetivo. Eles passam, Passam, mas não para, Se para é lá para cima, eu não vejo. Na ponta da rua lá tem uma cobertura onde é para eles ficarem, Que foi feito para eles ficarem, mas eles não ficam lá. De vez em quando vem ali um carro para ali, questão de 20 minutos, 30 minutos, e vai embora. Aqui, inclusive, essa rua aqui é contramão, e eles saem na frente deles lá de contramão lá e eles não falam nada. Impressionante a imagem, né? Bom, a Polícia Civil disse que em casos em que não há flagrante, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil. Também pode ser feito online em delegaciaonline.ces.es.gov.br. Isso para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações. Lembra também a importância da denúncia pelo 181. Já a Polícia Militar diz que está presente no bairro com policiamento ostensivo, que é feito com viaturas e operações de abordagens em horários estratégicos. Bom, mas a gente viu aí que o morador disse o contrário, que é preciso de intensificar o policiamento na região. Bruno. É verdade, só passar e ir embora não adianta, Gente, agora 12h16, tiros e criminoso baleado no meio da Avenida Reta da Penha, em Vitória. Felipe Chicarino está por lá. Felipe, boa tarde para você. O que aconteceu aí? Oi, George, Bruninha, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1, muito obrigado pela audiência de vocês. Primeiramente eu quero localizar o nosso telespectador onde a gente está. A gente está na Avenida Nossa Senhora da Penha, na Reta da Penha, bem próximo daquele shopping. Do outro lado da rua tem a Caixa Econômica Federal. Você que conhece a região já deve ter identificado e visto que aqui tem uma movimentação frenética durante todo o dia, de manhã até de noite. Passa muita gente, passa muito carro e foi aqui que um pouco antes das 10 da manhã rolou essa confusão que eu conto para vocês agora. O que aconteceu? Teve um carro de passeio, que foi identificado naquele cerco eletrônico da Prefeitura de Vitória, que é o monitoramento com câmeras, e foi identificado que esse carro de passeio, ele estava com a placa clonada. Foi então que a Guarda Municipal foi comunicada e começaram então a cercar ali os bandidos, até que aqui na Reta da Penha o carro foi identificado, começou então uma perseguição, que depois teve troca de tiros, teve atropelamento e teve também 3 pessoas presas. O carro do crime, onde estavam os criminosos, melhor dizendo, veio parar aqui neste ponto de táxi, tanto que ainda tem lanterna quebrada aqui próximo. E nesse ponto também uma senhora que não tinha nada a ver com o rolo, nada a ver com o peixe, estava passando por aqui pela Reta da Penha no momento da treta, no momento da confusão e acabou, coitada, sendo atingida. Graças a Deus, só com ferimentos leves, tanto que a Guarda Municipal comentou com a gente que ela nem teve de ir para o hospital, ela se recusou a ser socorrida porque ela diz estar muito bem. Então vamos ouvir agora o agente Calegari da Guarda Municipal, que acompanhou essa ocorrência e conta mais pra gente sobre essas informações, sobre os detalhes dessa confusão que aconteceu antes das 10 da manhã aqui na Reta da Penha, em Vitória. Vamos ouvir o agente Calegari. O veículo passou no cerco eletrônico da Prefeitura de Vitória, foi acionado o cerco como um veículo caracterizado como veículo clonado. E esse veículo foi visualizado aqui na Reta da Penha. Os indivíduos, ao visualizar a viatura, houve início de perseguição, eles fugiram e vindo a entrar na contramão e colidir num táxi. Houve a colisão, eles empreenderam fuga com a arma em punho
e houve a troca de tiros, né? Houve disparo pelos agentes e um deles foi baleado. Na fuga, os indivíduos atropelaram uma senhora que se machucou, teve escoriações leves, né? Mas ela recusou atendimento, falou que não havia necessidade de ir para o hospital. O atropelamento foi aqui mesmo, na Reta da Penha? Foi aqui mesmo. A munícipe que estava passando e infelizmente os bandidos não têm compaixão de ninguém, né? Então eles atropelaram essa senhora. E essa confusão relatada aí pelo agente da Guarda Municipal, lembrando que foi o sol a pino antes das 10 da manhã, e além da quantidade acentuada de carros que passa por aqui durante todo o dia, toda semana, também tem muitas pessoas que passam por aqui. Olha aqui, Bruno, mostra aqui, fazendo um favor, ó, pessoas passando por aqui. E foi uma senhora que estava passando por aqui, da mesma forma que passam agora essas duas moças, acabou sendo atropelada. E tinha muita gente aqui na hora, tanto que tem o ponto de táxi está aqui, mas os taxistas ficam ali atrás, ó, esperando a chegar a vez deles para que eles possam atender ao passageiro. Então a gente conversou com um taxista que presenciou toda essa situação, que na hora precisou se deitar no chão para evitar ser baleado, né? Vamos ouvir então esse taxista que conversou com a gente? É o Carlos. Escutei os tiros, né? Na hora eu me deitei dentro do carro, que eu não sabia de onde vinham os tiros, né? Aí depois eu vi o agente da prefeitura, o guarda municipal, fazendo abordagem do meliante que estava deitado ali no chão. Que doideira, aqui no coração da Praia do Canto praticamente, que tem um movimento danado, né? A gente tomou um susto na hora, porque a gente não espera, né? A gente nunca espera que isso aconteça, né? E hoje aconteceu, infelizmente, nosso colega foi atingido, o carro dele, né? E a situação já está difícil, né? Ficando ele fora da praça por um bom tempo já sem trabalhar por causa desses motivos. Pois é, o Carlos então, né? Até brinquei com ele, né? Graças a Deus, né? Diante de tanta confusão, né? Até brinquei com ele. Coração tá bom, né? O seu e de outros taxistas. E também, lembrar dessa história, eram 4 pessoas que estavam nesse carro, 4 suspeitos, 4 criminosos. 3 deles foram detidos, um deles foi baleado, inclusive agora há pouco, tem 30 minutos que ele foi levado ao Hospital São Lucas para ser socorrido, e um 4º ocupante do carro conseguiu fugir, mas de acordo com a Guarda Municipal, ele também está machucado porque foi baleado. E uma curiosidade desta história, antes de eu devolver para vocês aí, George e Bruna, é que um dos presos, né, que foi baleado, ele está com tornozeleira eletrônica. Percebam, por pouco, quase que o tiro não pega na própria tornozeleira, já que ele foi baleado na perna. Eu devolvo para vocês aí, Bruna, George, uma boa tarde para vocês, especialmente para você que nos acompanha todo santo dia. Beijo grande para vocês. Obrigada, Felipe, pelas suas informações. Olha só, perto da Praia do Canto ali, extremamente movimentado, né? Ainda bem que essa senhora não se feriu mais gravemente. Imagina o susto das pessoas que estavam passando por ali. Olha, gente, a polícia intensificou as ações em bairros da região do centro de Vitória. Ontem, mais uma operação de combate ao tráfico. Pois é, entre os alvos da ação, a Ilha do Príncipe e o Morro do Macaco, onde a polícia apreendeu drogas e prendeu 2 suspeitos. A operação aconteceu em bairros de Vitória com altos índices de criminalidade. Os militares seguiram por becos e vielas procurando por traficantes, por suspeitos com mandados de prisão em aberto e também por drogas. Todo esse entorpecente aí na mesa foi encontrado no Morro do Macaco. Conseguimos, com o apoio do cachorro chacal já conhecido, né, conseguimos apreender um material entorpecente, cocaína, maconha, além de munições, a balança de precisão e um jet louco, que é um material de recarga rápida, né? Os militares também atuaram na Ilha do Príncipe. Até a praça da Igreja Católica do bairro é palco de enfrentamento entre traficantes. Infelizmente, nesse ponto aqui, que é a Praça da Igreja Católica, ele costuma ser ocupado por estes grupos. E por conta disso, em alguns momentos, a gente tem ataques de pessoas, né, na disputa do tráfico de drogas. Então essa é uma área aqui que está, né, sob o nosso radar constante. A operação, que começou na tarde desta terça-feira, seguiu durante a madrugada em diversos pontos estratégicos da cidade de Vitória. Além de drogas, 2 pessoas foram presas, uma delas em flagrante no centro de Vitória. Nós já conseguimos até o momento a detenção de 2 indivíduos, um deles no centro de Vitória. A guarnição conseguiu prender em flagrante delito um indivíduo que estava roubando pessoas na região. Ele foi pego, estava portando uma faca e foi detido. O outro indivíduo foi abordado e estava com mandado de prisão em aberto.
mandado por tráfico de entorpecente. Ô Bruna, olha só essa situação. Imagina você ficar com a rua da sua casa toda alagada e sem uma gota d'água dentro de casa. É um absurdo. Como é que faz para lavar louça, para tomar banho e para sair de casa, né? Difícil, gente. Mas é isso que está acontecendo com moradores da região de Barra Mares, em Vila Velha. Um vazamento inundou as ruas e secou as torneiras. A água por todos os lados, a água em tudo o que eu vejo. Este cenário encharcado fica na região de Barra Mares, em Vila Velha. O vazamento de água é o vilão por aqui há mais de 24 horas e deixou a região sem acesso à água encanada. A falta de água começou desde ontem, né? A partir de 8h40 da manhã. Tá todo o bairro sem água. Então, assim, muitas famílias sofrendo por falta da água, né? E a gente tá aqui pedindo socorro, que conserte, que a água volte a funcionar, para que a gente tenha água. Ô Paulo, abre a mangueira pra gente aí, fazendo um favor. Vou abrir aqui a torneira pra vocês verem, não tem água nenhuma. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem água nenhuma, ó. Tem nada. Nada aí, ó. Sequinha. E desde ontem de manhã? Desde ontem de manhã, às 8 horas da manhã, já não tinha mais água. Nós estamos aqui sem água aqui, entendeu? Não consigo fazer a irrigação das plantas, alimentar animal, tem água de peixe, entendeu? Não tem água. Fora o transtorno da rua aqui, que isso aqui alagou tudo, ficou um braço de rio aqui. Hoje cedo, a galera da Cesan trabalhava para tentar resolver o problema, que na casa da Maria Helena se tornou um prejuízo considerável. Quase tudo que tinha vida no quintal dela morreu. O quintal cheio de água, cheio de água. Não tem mais, ó, nessa altura que você está vendo aqui para mais ali. Então não tem mais aqui, porque a água já está escoando. Mas pior ainda. Estava pior do que isso aqui. Qual foi o tamanho do prejuízo de vocês aqui? Parece que perdeu galinha, perdeu peixe, perdeu geladeira, perdeu o quê? Ó, perdeu o galinheiro, muita coisa deve ter morrido. Muita coisa lá. Os pintinhos que estava tudo novinho, deve ter ido tudo. E muita galinha. Galinha que não estava empoleirada morreu. Nesta história tem mais vilão do que mocinho. Além de provocar a falta d'água em 2 bairros, Barra Mares e Cidade de Deus, a treta no encanamento também provocou esta realidade aqui, ó. Ruas alagadas. Pelo menos 2 ruas de Barra Mares estão cheias d'água por conta do problema no encanamento. Não adianta dizer, foi a chuva do final de semana. Nananina, não. Não foi. A água ocupou a casa do Paulo e o terreno dele, que fica ao lado. Como os níveis de rua são diferentes, então enche as ruas de água e deu infiltração pelo muro. Rapaz, meu quintal aqui está todo cheio de água. Vocês viram ali como é que está cheio de água. Os cachorros estão nadando ali dentro da água, ali, ó, dentro do quintal, né? Então é o transtorno que dá, entendeu? A gente espera que ele solucione o problema logo, porque desde ontem nós estamos aí com esse problema, né? Até o fechamento desta reportagem, água só mesmo onde não deveria ter. Pois é, a Cesan informou que uma adutora de água se rompeu na Avenida Ayrton Senna, em Barra Mares. Vila Velha disse que até o momento apenas um imóvel foi afetado diretamente. Técnicos e assistentes sociais da empresa estão no local, dando todo apoio ao morador e os prejuízos serão ressarcidos. A previsão é que o reparo da adutora seja concluído até o fim do dia, lembrando que essa resposta é a resposta oficial da Cesan. Gente, já está no presídio o homem acusado de agredir um cachorro em São Mateus, norte do estado. O cachorro foi ferido a facadas e o suspeito da agressão é o dono do animal. Apesar de negar que tenha ferido o cão, o homem foi autuado por maus tratos e levado para o presídio, onde deve passar ainda hoje por audiência de custódia. No corpo do cachorro havia outros sinais de que ele não recebia cuidados. O cão foi encaminhado a uma instituição que cuida de animais. Vale lembrar que no início do mês, em Jaguaré, também no norte do estado, um homem amarrou um cachorro ao carro e arrastou o animal pelas ruas até a morte. Ele também foi preso. Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente. Os alunos do ensino médio já voltaram a ter aulas presenciais. A gente mostrou esse retorno aqui no TN. E essa semana foi a vez dos alunos do ensino fundamental 2, do 5º ao 9º ano. Pois é, esse retorno acontece em um esquema de revezamento. Como é que está a adaptação desses jovens a essa nova rotina, hein? Como as aulas estão acontecendo?
Você confere agora na reportagem. Logo na chegada, os alunos mostram que estão seguindo as medidas de segurança, como o distanciamento e a verificação da temperatura corporal. Poder aprender com o professor é muito bom. A escola José Leão Nunes fica no bairro Vale Esperança, em Cariacica. São 495 alunos matriculados no período integral. Mas, por enquanto, 106 estão autorizados pelos pais a retornarem à sala de aula. Os outros continuam em casa, com as aulas online. O retorno do ensino fundamental aconteceu no início desta semana. Mas a Tiffany voltou hoje à escola. Como a família ainda não autorizou a aula presencial, o retorno dela será adiado. A adolescente está ansiosa pela aula presencial. Aconteceu que precisa de uma autorização dos pais e eu ainda não tenho. Estou ainda querendo voltar logo, porque na sala de aula você tem uma assistência maior do que em casa. É melhor você estudar aqui do que em casa. A diretora esclarece o que deve ser feito nesses casos. O retorno essa semana ele foi em cima do quantitativo de pais que já havia sinalizado para a escola que o filho retornaria ao presencial. Então, nós traçamos essa semana a organização e aí, como muitos pais já tinham vindo até a escola, sentiram confiança com as medidas que nós adotamos e agora o colega do filho chega em casa e comenta que está se sentindo seguro, os pais estão mudando de ideia e até os que tinham assinado o termo dizendo que o filho ficaria só nas APNPs, quer retornar. E a escola está preparada com as medidas para evitar um possível contágio da Covid-19. Corredores sinalizados, álcool em gel disponível. Nas salas, as mesas são identificadas por aluno e todas distanciadas. Ar-condicionado desligado e janelas abertas. E cada aluno recebeu 4 máscaras. Essa turma do 9º ano teve aula de educação física dentro da sala. O tema, devido ao coronavírus, foi cidadania e valores. Maria Eduarda aprendeu bem a lição. Muito bom o espaço, mesmo a gente não podendo ter o contato direto, porque temos que manter o contato de 1,5 metro de distância, é muito bom rever as pessoas aqui, os professores, os alunos. A gente vai fazer também uma pesquisa com os alunos, com os estudantes, de possibilidades de atividades individuais. Os esportes coletivos, qualquer tipo de jogos, de tabuleiros, eles estão temporariamente cancelados, por conta desse contato que os alunos têm uns com os outros. E para evitar aglomeração, o tempo dos alunos aqui no refeitório diminuiu em meia hora. Antes da pandemia, eles ficavam 1h20 minutos. Agora são 50 minutos. E essa diferença é compensada na saída. Eles vão embora às 4h30 da tarde. Ainda no refeitório, outros cuidados, como sinalização, marcação nos bancos, pia com sabonete e papel toalha. E no bebedouro, apenas uma torneira para evitar o contato físico. Então, esses meses que restam agora para o final do ano, eles vão ser determinantes para a gente organizar a rotina para o próximo ano. Pois é, as aulas do Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, devem retornar no dia 9 de novembro. Um gigante imponente construído há mais de 200 anos para proteger a capital segue resistindo ao tempo. É o Forte São João, nosso conhecido Saldanha da Gama. Pois é, a novidade é que o monumento histórico finalmente será revitalizado. O governo sancionou a lei que autoriza a reforma do local. Quem passa pela Avenida Beira-Mar e dá uma viradinha no pescoço, no sentido contrário do Penedo, se depara com ele. É verdade que as árvores tentam encobrir o Forte São João, mas ele está lá, uma memória que mantém viva a história da capital. Uma construção que simboliza a vitória desde o período colonial, desde a época dos ataques de piratas, 1592, por exemplo, no pirata Cavendish, quando aqui era uma pequena fortificação ainda, conseguiu fazer de forma efetiva a defesa de Vitória. A muralha e os canhões continuam firmes aqui desde o século XVIII, há mais de 200 anos. Essa estrutura de defesa servia para proteger Vitória de invasores estrangeiros, de contrabandistas, de piratas. E eram 10 canhões e todos funcionavam muito bem, obrigado, tá? Não era só para inglês ver, não. Aliás, ingleses, franceses, holandeses, eles nem viam, apenas ouviam e sentiam. Os canhões funcionavam muito bem e foram importantes na defesa e na estratégia de Vitória, da vila de Vitória,
no sentido de defender contra os piratas, os corsários. No século XVIII também relacionado ao possível contrabando de ouro. Então houve várias fortificações que foram construídas nesse período no sentido de defender, né, a Vila de Vitória e a Capitania do Espírito Santo. Voltando a 2020, a boa notícia é que o histórico forte passará por manutenção e revitalização. O governo do estado vai transformar a antiga sede social do Clube Saldanha da Gama na nova sede da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, a FAPES. O forte também vai contar com museu e cafeteria. Isso já está sendo preparado, as obras também já estão sendo contratadas para que imediatamente nós tenhamos aí reformas, que possamos dar ocupação, ainda que parcial, em tempo aí de um ano, a gente já possa estar fazendo atividades aqui de presença de público. Até o ano que vem, você que assiste esta reportagem poderá dar um rolê pela história do forte. História que ainda é possível tocar. Até o brasão da época do Brasil Império ainda estampa a entrada principal. Ocupar espaços como este e oferecer novas funções para eles também é preservar. A história nos ensina isso. Essa edificação, o Forte São João, pode se tornar um grande atrativo do ponto de vista turístico, assim como outras cidades têm fortificações que são grandes pontos turísticos, como Rio de Janeiro, Belém, Salvador. Aqui também pode se tornar um centro cultural, né, importante do ponto de vista histórico, paisagístico, né, que é belíssima aqui a vista, né? Penedo, se cuida, viu? Em breve, o forte revitalizado deve dividir a atenção com você. Além de olhar, admirar, vai se sentir convidado a participar dessa história. Que legal ver essa matéria. Vou te confessar uma coisa para vocês também. Diga. Quando eu era criança, eu fui num casamento ali no Saldanha. Olhei de cima, vi a piscina, Caramba. Fiquei com vontade de ir para a piscina. Anos depois, eu fui jogador de basquete do Saldanha e tomei banho na piscina. Olha só que legal. Então quer dizer que você já teve a oportunidade de entrar dentro do imóvel, né, do Saldanha da Gama. Eu nunca tive essa oportunidade, gente. Acho mó barato, tenho mó curiosidade. Já fiz matéria do Saldanha, mas nunca consegui entrar. Agora acho que vai ser oportunidade, né? Muito bom. E ver, né, que vai ser revitalizado nessa história aí do nosso estado. Muito bacana mesmo. Muito legal. E olha, gente, alguns serviços de reparo do imóvel já começaram a ser feitos por internos da Sejus. As obras de revitalização devem iniciar no ano que vem. E a seguir, o TN1 fala sobre crimes que tiram a vida de capixabas por motivos banais. Acelerou com força. O TN1 mostra as imagens do acidente que feriu o motorista na Serra. O carro estava em alta velocidade. E o TN1 alerta para o golpe da casa própria. Foi só começar a pagar as primeiras parcelas que a imobiliária saiu de cena. Se liguem, a gente volta já já. Agora, as imagens do momento em que um motorista avança o sinal vermelho e atinge outro carro. Foi em Laranjeiras, na Serra. Veja que o carro branco passa em altíssima velocidade. Ele bate no veículo que tentava cruzar a pista. O motorista atingido acaba ferido e recebe os primeiros socorros na calçada. Quem estava no local afirma que o causador da batida apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. A documentação do veículo e a habilitação do motorista estavam vencidas. A polícia já identificou 3 suspeitos da morte de um pedreiro durante assalto a uma distribuidora de bebidas em Jardim Bela Vista, na Serra. O crime covarde foi registrado pelas câmeras do estabelecimento. Josias Lírio, de 53 anos, foi baleado mesmo depois de se render. A vítima levou um tiro no olho. Josias chegou a ser socorrido, mas não resistiu. No vídeo, apenas 2 suspeitos aparecem, mas há um terceiro integrante envolvido no assalto. O crime é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra Estabelecimentos Comerciais, que pede a ajuda da população na localização dos assaltantes. O telefone do Disque Denúncia, você já sabe, é 181.
Agora a gente fala da pandemia da Covid-19 aqui no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas, 18 pessoas perderam a vida. Foram confirmados 940 novos casos de ontem para hoje. 893 pacientes conseguiram se recuperar. A gente tem no total, o número de casos confirmados já passa de 152 mil. Mais de 140 mil pessoas venceram a batalha contra a doença. Ao todo, são 3.817 mortos aqui no estado. E o comandante da Polícia Militar Capixaba também contraiu a Covid-19. A assessoria da Polícia Militar confirmou que o coronel Douglas Caos está com o coronavírus. Ele está em isolamento e cumprindo as atividades em home office. Pois é, a gente fala agora da expectativa para a vacinação contra o coronavírus, né? É isso mesmo, gente. As doses devem ser aplicadas em 2 etapas. Veja na reportagem. A expectativa é que em janeiro, se tudo ocorrer como previsto e as pesquisas apontarem avanços, a vacina de combate ao coronavírus chegue ao estado. O governo trabalha com essa previsão, tanto que já criou um plano estadual de imunização. O plano prevê onde vai aplicar a vacina, se o município vai disponibilizar mais de um local, como será feito o agendamento dessa vacina. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, o aguardo agora é de diretrizes do governo federal. Elas que vão apontar o público-alvo inicial. Havendo a vacina disponível, nós já temos as seringas, as agulhas, o material pronto para ser entregue aos municípios, né? Recebemos do fornecedor entregar ao município para fazer a vacinação. E estamos aguardando o Ministério definir quem são as pessoas que vão tomar as primeiras doses da vacina. Atualmente, há 4 vacinas que passam por testes no país, que estão na fase 3, a última antes de ser liberada ao público. Segundo este infectologista, as 2 que podem ser produzidas por aqui devem ser aplicadas em 2 etapas. A AstraZeneca com a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, tem acordo de compra, transferência de tecnologia, e a chinesa Sinovac com o Instituto Butantan em São Paulo. Então, essas 2 são as que hoje estão mais próximas da população brasileira. E ambas são em 2 doses. Na melhor das hipóteses, se tudo der certo, a gente vai estar vacinando ao longo de 2021. O Espírito Santo conta com 590 salas de vacinação e assim que a vacina do coronavírus chegar, de primeira, devem ser imunizados pessoas com doenças pré-existentes e também idosos, ou seja, pessoas que fazem parte do grupo de risco. Por falar nisso, uma das vacinas que está sendo testada aqui no Brasil, a vacina de Oxford, uma última pesquisa apontou que ela mostrou forte resposta imune em voluntários idosos, ou seja, pessoas que fazem parte do grupo de risco. Com foco no grupo de risco, aos poucos o restante da população deve ser imunizado. É por isso que mesmo se a vacina chegar, os cuidados devem continuar. A doença ela não vai acabar assim que a gente começar a aplicar a vacina. Por isso os cuidados que a gente aprendeu com a Covid, usar a máscara, ficar distante um do outro, lavar as mãos. Durante alguns meses nós ainda vamos ter que ter cuidado de estar usando essa coisa chata que é a máscara, de ter algum cuidado de limpeza das mãos com álcool gel, né? De não aproximar excessivamente das pessoas com quem você não convive. Isso a gente vai ter que ter algum tempo. Com certeza, enquanto a vacina não chega, a gente tem que continuar com os cuidados. E um médico capixaba participa dos testes da vacina produzida pelo Butantan em São Paulo. Ele falou sobre as doses. Meu nome é Oslan, eu sou médico cardiologista. Eu sou capixaba, natural de Castelo, mas moro aqui em São Paulo há 7 anos. E eu tomei em setembro a vacina para o Covid, a Coronavac. Eu sou voluntário desse estudo. Eu tomei as 2 doses em setembro. Tive uma discreta dor no local da aplicação, uma dor muito leve nas 2 doses. Então é uma vacina muito segura. Inclusive foi testada também em idosos e crianças. Vamos aguardar sempre boas notícias, né? Pessoal, hoje completa um mês da chacina na Ilha de Vitória. 3 pessoas já foram presas por envolvimento com o crime. Outros 2 suspeitos continuam sendo procurados, entre eles um adolescente. Os 4 amigos foram mortos a tiros na Ilha Doutor Américo de Oliveira. Os assassinos filmaram a execução. O grupo fazia um churrasco quando foi surpreendido pelos criminosos.
A polícia prendeu 3 suspeitos, mas ainda não detalhou a participação de cada um no crime. A polícia afirma que os envolvidos na chacina estão ligados ao tráfico de drogas no Morro do Quiabo, em Cariacica. O processo agora corre em segredo de justiça. Pois é, gente, enquanto o George lia a Nívia, eu já estava dando uma olhadinha aqui nos destaques do jornal A Tribuna de hoje. E tem oportunidade para quem quer se especializar. 26 mil vagas em cursos de graça. Oportunidades são para estudar pela internet e se qualificar para trabalhar em áreas como beleza, culinária, saúde. O jornal traz tudo detalhado, as inscrições, os pré-requisitos, que cursos são. Fica ligado. E tem puxão de orelha, Bruna. Pais de alunos sem vacina em dia vão ter que se explicar. Vamos ver mais detalhes no jornal A Tribuna de hoje. Quarta-feira, 28 de outubro. Vendas aumentam e lojas de bairros abrem 4 mil vagas de trabalho. Na foto principal, Rodovia do Sol não fica pronta para o verão. Operadoras vão ter de informar na fatura do cliente a velocidade da internet. Número de brasileiros em site de traição aumenta durante a pandemia. 5 pacientes fazem cirurgia por dia para perder até 100 quilos. E ainda destaque no jornal A Tribuna. Em AT2, filme mais aguardado chega aos cinemas. Morte nos Estados Unidos deixa a eleição mais tensa. No caderno de imóveis, Barro Vermelho é nova aposta. O golpe da casa própria, uma imobiliária prometia um imóvel. E assim que as vítimas começavam a pagar as parcelas, os golpistas fugiam com o dinheiro. Pois é, quem conta pra gente é Carol Laranja. Há 4 anos, essa professora sonha com a casa própria. Economizou, trabalhou muito e deu entrada no imóvel. Porém, o que era sonho, em vez de virar realidade, se tornou um pesadelo. Esse primeiro contato foi feito na própria imobiliária. É aparentemente um local muito seguro, né? Ambiente familiar. Pegaram todos os meus dados, toda a minha documentação para fazer o contrato e fazer a simulação. Em 2016, ela pagou R$4 mil de entrada, com a promessa de que o imóvel seria entregue em 1 ano depois. O tempo passou e a casa só ficou no papel. Após as entradas, mudaram a imobiliária que ficava aqui em frente sumiu, nós não sabíamos onde ficava mais. Fomos encontrar essa imobiliária em outro endereço, com outro nome fantasia, né? Essa enfermeira também foi vítima da mesma imobiliária. A história se repete. Assim que ela dá a entrada no imóvel, a vendedora some com o dinheiro e para de responder. Me mostrou uma casa pronta e falou que a minha casa seria igual àquela, né? E que eu teria que assinar um contrato, registrar em cartório e fazer todo mês o depósito dessas parcelas, né? As promessas e desculpas eram muitas. O sonho da casa própria parecia tão perto que elas não enxergavam que estavam sendo enganadas. Quando perceberam, as 2 mulheres procuraram ajuda. Nós estamos movendo uma ação civil buscando a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e a indenização pelos danos morais. A nossa equipe chegou a entrar em contato com a suposta vendedora dos imóveis. Ela alegou que uma das vítimas perdeu a renda e que a Caixa não tinha aceitado o financiamento. Já a outra, ela disse que tinha desistido do imóvel. Sobre a devolução do dinheiro, ela disse que era de responsabilidade da construtora. Agora o processo já está na justiça. Quando eu percebi o golpe, eu entrei em depressão. Eu precisei procurar ajuda psiquiátrica tomando dois comprimidos. Atualmente eu tomo comprimido de manhã e outra à noite. Olha, a seguir a gente volta com os detalhes da previsão do tempo. Sai daí não que a gente já está voltando. TN1 de volta, vamos dar uma olhadinha em como é que está o tempo lá fora. Quarta-feira de tempo nublado no Espírito Santo, pode chover agora à tarde, hein? E segundo o Incapé, são pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Não está descartado chuva de granizo nas regiões sul e serrana. A gente vê que o tempo lá fora agora está aberto, né? Tá sim. Então esse giro de câmeras aí
aí. Nós estamos com imagens ao vivo ali do final da Reta da Penha, ali na chegada da Ponte da Passagem. Fluxo normal de carros, né? E a gente segue para a região do antigo aeroporto de Vitória. Os motoristas encontram as pistas livres de congestionamento, tanto para quem segue para a Serra, tanto para quem segue para a Vitória. E vamos para Dante Michelini, vamos estar lá na mesma tranquilidade, né? Na Grande Vitória pode chover a qualquer momento. Temperatura mínima de 21 e máxima de 34 graus. Calorão, hein, gente? Ó, o jornal tá terminando. Beijo enorme, a gente te espera amanhã no mesmo horário. Gente, muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. E como disse a Bruna, amanhã no mesmo bate-horário. Beijo. Tchau, tchau.